Oiê, se tu não me conhece, eu sou a Nath, seja bem-vindo para mais um vídeo. E hoje eu tô aqui pra fazer um jogo de banheiro ou um kit lavável, eu ainda não sei porque, depende do quanto o meu branco vai render. Mas eu acho que vai ser um jogo de banheiro, eu acho que esse jogo de banheiro é de boa fazer com essa quantidade de branco aqui. O que acontece? Eu tô enjoada do jogo de banheiro com flor. E eu não tenho material suficiente pra fazer jogo de passadeira. Eu queria fazer jogo de passadeira, na verdade. Mas os meus materiais estão bem pouquinho. Então, hoje vai ser jogo de banheiro de novo. Essa semana eu vou ter que ir no armarinho, porque eu tenho que pegar algumas linhas. E eu quero pegar alguns Big Cone diferentes pra mim poder fazer um jogo de cozinha também pra mandar lá pra minha mãe, né? E aí, eu venho com vocês com produção de jogo de cozinha. Mas, por enquanto, a gente trabalha com o que a gente tem. Eu não tenho um estoque grande de linha, vocês sabem disso. Na verdade, é a realidade da maioria das crocheteiras, né? Não tem um estoque grande de linha. Meu estoque tá ficando cada vez mais vazio, dá pra ver lá? Tá ficando cada vez mais vazio. Por quê? Porque eu tô produzindo muito. Eu tô tentando produzir regradinho. E aí, quando a gente produz muito, o barbante acaba. E aí, como são peças que eu tô produzindo a pronta entrega, eu não tenho saída, então eu não tenho entrada de dinheiro. Por enquanto não tem saída, porque eu tô produzindo pra mandar lá pra mãe, né? Então eu ainda não tenho entrada de dinheiro pra ir lá e repor o material. Diferente quando a gente faz uma encomenda, que a gente já pega metade do valor pra material, né? Mas, o que acontece? Vou produzir o que eu tenho aqui. Minha realidade hoje é ter pouco barbante e tá tudo bem. Quero ter mais barbante? Com certeza, acho que é o sonho de toda crocheteira, né? Mas por enquanto é o que eu tenho e tá tudo bem. Eu vou sentar lá na sala porque eu preciso ir editando um vídeo. E aí, enquanto eu edito o vídeo, eu vou vendo a videoaula pra fazer isso aqui, porque eu já fiz faz muito tempo essas combinações. Foi tipo os primeiros tapetes que eu fiz foi essa combinação. Então faz muito tempo que eu não faço. E então eu vou precisar olhar a videoaula, dar umas conferidas, né? Ai, coceira no olho. Então eu vou sentar lá na sala, porque enquanto eu faço o tapete, eu quero ir editando o vídeo de ontem, no caso. Me conta já o que vocês acharam daquele vídeo, se vocês gostaram. Vocês gostam de vídeo assim de rotina, sem mostrar muito crochê, sem mostrar uma produção completa, ou vocês preferem que eu mostre produção todo o vídeo? Pra mim saber, desculpa, pra mim saber o que eu trago aqui pra vocês, né? Mas, vamos lá. Eu vou usar o branco, que eu já tinha falado pra vocês, que eu queria ver se ia dar. E eu vou usar o alecrim, que eu tenho relativamente até que bastante. E essa vai ser a produção de hoje, no branco e no alecrim. É uma produção só de duas cores e sem flor, porque eu já tava enjoada de flor. Não aguento mais ver flor na minha frente. Acho que 90% das coisas que tem ali é com flor. Não aguento mais ver flor na minha frente. A gente precisa variar estoque quando a gente vai fazer alguma produção assim pra vender, pronta entrega, a gente precisa variar o estoque. Então tem que ter com flor, tem que ter sem flor, tem que ter vários modelos diferentes. E eu tava pensando agora em talvez fazer o raio liso. Mas ainda não sei, eu acho que vai ser aquele que eu fazia antes. Vocês vão ver junto comigo, vocês vão ver o que eu vou decidir. Eu vou sentar agora lá e ver uma videoaula, ver qual que eu vou fazer. E aí eu mostro pra vocês como é que tá ficando. Bora lá! Coloquei vocês aqui no sofá, deixa eu me abaixar pra vocês. Quase que eu derrubei o copo. Pra vocês me enxergarem. Eu tô aqui na sala, deixa eu ver, agora é 9h30. 10 horas, normalmente eu dou uma pausa pra começar o almoço. Mas ontem foi feito churrasco, então sobrou carne do churrasco, então só vou esquentar ela e vou fazer um arroz. Feijão também tem pronto. Então hoje o almoço vai ser mais de boa. E eu tô vindo aqui só pra mostrar pra vocês como é que tá ficando, ó. Como eu disse pra vocês, esse não vai ter flor. Ela é uma carreirinha tipo de lequinho. Deixa eu ver se mais perto. Aqui, ó. É um leque com os 3 pontos fechados junto. Não é um leque normal, sabe? É subido 3 correntinhas e mais uma pra fazer uma separação. E aí é feito 3 pontos altos fechados junto, 2 correntinhas, 3 pontos altos fechados junto, uma correntinha e um ponto alto aqui no começo. Eu fiz um anel mágico. Aí a próxima carreira, mesma coisa. Vira o trabalho e sobe de novo. Deixa eu pegar mais perto. Ó, e sobe de novo, ó. Sobe 3 correntinhas, né? 2 é o meu ponto alto e uma é pra dar espaço. De novo, 3 pontos altos fechados junto, ó. Fica tipo uma pipoquinha, ó. 3 pontos altos fechados junto, 2 correntinhas, 3 pontos altos fechados junto. Uma correntinha e um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. E aí é feito toda essa parte, tem que ser número ímpar. Mas, de qualquer forma, a videoaula vai estar aqui embaixo. Só expliquei pra vocês como é que eu fiz, né? Esses daqui, esses leques, tem que ser número ímpar. Aqui eu fiz 15, porque é o meu tapete
meu tapete da pia, né, que é o grande. Depois eu vou fazer, esse eu vou fazer com o encaixe do pé do vaso. Então esse aqui é o tapete da pia. E eu já tô, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta mais 2 carreiras e daí eu venho com o branco de novo. Eu vou fazer uma peça de cada vez hoje porque eu quero fazer e ver o final, sabe? Hoje eu não tô afim de fazer todas as peças juntas, porque daí eu vou terminar só amanhã e eu não quero. Eu quero fazer uma e ver o final, fazer outra e ver o final. Então, é isso. Por enquanto tá assim, vou fazer mais 2 carreiras. E daqui a um pouco eu volto com vocês. Não sei ainda em que momento, se quando eu terminar tudo ou se quando eu começar outra peça. Eu tô sentada aqui na sala assistindo um filme, porque eu já terminei de editar o vídeo que eu tinha que editar. Tomando um refrizinho. Eu normalmente não tenho refri em casa, mas se eu tenho, eu não consigo resistir a ele. Eu tomo a hora que der na telha. Mas por isso, já que eu nunca tenho refri em casa, mas como veio visita ontem, aí tem o refri, né? E se eu tiver refri em casa, é perdição. Tomo refri todo dia se tiver. Mas, por isso que eu nunca tenho refri em casa. Tenho só no final de semana e olhe lá. Então, eu vou continuar aqui o meu serviço, minha produção, e daqui a pouquinho eu volto com vocês. Bom, gurias, eu tô no ateliê agora, é 9 horas, 9h01. E eu tenho que arrematar, deixa eu virar de frente pra luz. Eu tenho que arrematar algumas peças, e aí, algumas peças, no caso as 3 que estão prontas, e a redinha da tampa do vaso eu faço amanhã. Como eu falei pra vocês, primeiro eu arremato, depois eu faço a redinha. Então, vem comigo arrematar essa peça. Vai ficar meio ruim a qualidade, porque eu não tenho ring light e nada. Mas, ainda assim eu vou gravar. Gurias, eu ia voltar aqui só pra mostrar a produção pra vocês. Desculpa. Mas o que acontece? Eu vou passar a pérola. Eu já arrematei todos os tapetes, mas eu vou passar... Ui, bati no tripé. Eu vou passar a pérola agora aqui na minha cordinha da capa da tampa do vaso, né? Da redinha. Eu vou usar a pérola número 6. Eu tenho aqui um vidro de conserva com pouquinha pérola, né? Como eu disse pra vocês, minha mãe tem ateliê, né? E aí, a última vez que eu fui lá, como ela não usa mais as coisas do ateliê, ela tá fechando o ateliê dela, falei, beleza, o que eu posso levar, né? Tudo que eu ia vendo que eu achava interessante aqui pro meu ateliê, eu falava, posso levar isso? Vai usar? Não vai usar? E ela foi me dando várias coisas. E aí, ela tinha muita pérola, porque teve uma época que ela trabalhava com aqueles chinelo com pérola, sabe? Que fazem por cima da tira, fazem os chinelo com pedraria e coisa. E aí ela tinha muita pérola mesmo. E aí eu falei, pronto, eu quero. E aí ela me deu. Mas, o que acontece? Eu vou agora passar a pérola. Primeiro eu aperto esse último nozinho aqui, porque como ele é a última correntinha, ele fica meio frouxo, né? Então a gente tem que dar uma apertadinha, aí ele diminui o tamanho. Porque senão depois quando a gente for botar a pérola, isso aqui vai apertar e aí vai ficar sobrando espaço. O que eu faço? Eu tenho aqui uma agulha 0,9. Mas eu tenho várias dessas agulhas fininhas, ó. Essa aqui eu acho que já não passa, que é 1,20. Mas, ó, tem 0,6. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Ah, cadê minhas agulhas? Tinha um monte. Tem uma lá na sala. Ó, essa é 1,10, eu acho que ainda passa. Enfim, a agulha mais fininha de crochê que vocês tiverem é a que vocês vão usar. Aqui eu vou usar a 0,9 mesmo, que é melhor do que a 0,6. E aí, eu não uso essa agulha aqui pra nada. Porque eu comprei num kitzinho e ele veio acho que 10 agulhas assim pequenininha. Na verdade veio umas pequenas e umas maiorzinhas de cabo emborrachado, mas elas são assim, ó, dura, não são de cabo emborrachado mesmo, que nem essa da Círculo. Essa aqui tu sente que ela é aveludada. Mas enfim,
Peguem a... Ui, bati no tripé de novo. Peguem a menor agulha que vocês tiverem. Por quê? Ela tem que passar dentro do buraquinho da pérola, ó. Ela tem que ficar... Deixa eu ver se tá focando. Ó, ela tem que ficar assim, ó, dentro do buraquinho. Se ela passou aqui, é o tamanho suficiente. Dependendo do tamanho da agulha de vocês, vocês vão ter que abrir em 2 ou 3 pedaços. Com a 0,9 eu sei que eu consigo passar 3 fiozinhos por vez, tá? Com a 0,75 eu preciso fazer 2 fiozinhos por vez. Então eu divido meu fio em 2 aqui, ó. Fica 3 fiozinhos para cada lado. Aí eu passo a minha pérola dentro da minha agulha. E eu pego esse fiozinho e pesco ele como se eu fosse fazer crochê, ó. E eu puxo ele por dentro da pérola, ó. Um lado já foi. Tá dando pra ver? Aí o que acontece? Tem que fazer de novo, né? São 2 fiozinhos que tem ali. Eu passo de novo, ele vai ficar um pouquinho mais apertadinho pra passar, porque tem um fio ali, né? Pesco de novo. Será que tá focando? Acho que não tá focando muito bem. Deixa eu tentar apertar aqui. Mas vamos lá, tá dando pra entender, né? Pesco de novo o fiozinho, o outro, né? E puxo de novo. Puxei meu fio inteiro pra dentro da pérola. Pronto, agora é só dar um nozinho. Dou um nozinho normal. Não tem nada elaborado nesse nó, só dou um nozinho normal. Cuido pra ficar retinho, né? E aí puxo bem pertinho da pérola esse nó. E não vai ficar perto, tem que... Solta, se vê que não vai ficar perto, solta e faz de novo, ó. E aí puxo o mais perto possível. Ó, bem pertinho da minha pérola. Eu faço isso dos dois lados, vou fazer o outro aqui rapidinho. Porque eu quero mostrar pra vocês eu cortando. E eu corto os dois junto. E daí eu consigo deixar os dois no mesmo tamanho. Mesma coisa, ó. Pega, puxa, olha como é rápido. De novo. Às vezes engata e vem só 2 fios em vez de vir os 3. Mas daí é só botar de novo a agulha e puxar mais uma vez, ó. Puxei todos os fiozinhos. Puxo bem a pérola pra dentro pra ver se o nó tá firme, né? Não o suficiente pra arrebentar a linha, né? Vai com calma. E aí depois dou o nozinho e boto ele bem pertinho da pérola. Pode apertar ele também. Agora, eu só pego os dois, junto aqui as duas bolinhas, ó, para as duas ficarem do mesmo tamanho. Seguro as duas bolinhas junto aqui. E corto aqui com um dedo mais ou menos de tamanho. É o tamanho que eu sempre faço, mais ou menos um dedo de fiozinho eu deixo. E é isso, tá pronto. Aí agora eu só vou arrematar esse fiozinho que ficou aqui, que é da redinha, e eu volto pra mostrar pra vocês essa produção. Vamos lá pra pesagem, tá? Como eu disse pra vocês, era um jogo de 3 peças, e eu consegui fazer 3 peças e ainda sobrou bastante, tá? Deixa eu pegar aqui. Lembra que eu falei que eu tava com medo do branco não dar? Esses Big Cone, eles rendem demais. Eu não sei o que acontece, parece que eles dão cria, assim. Parece que eles dão cria, que eles se fazem, eles estão procriando ali. Olha o verde, o tanto que sobrou. E eu fiz praticamente todo o jogo. Ó, dá pra ver aqui, ó. Vamos ver quanto que tem. Tem mais ou menos 200 gramas o cone, então tem umas 500 gramas ainda de linha aqui nesse cone. E do branco, vamos ver quanto é que tem. Ainda tem umas 200 gramas, então dá pra fazer bastante coisa ainda. Eu acho que eu consigo fazer mais um jogo desse, tá? Com essa... Talvez não um jogo inteiro, mas um de 2 peças, com certeza dá. Mas vamos lá. Vou começar pela tampa do vaso. 298 gramas, 297 agora. Decidi mudar. O pé do vaso, eu fiz com encaixe, tá? 252. E o tapete da pia, 350, cravadinho, bem redondo esse. 350 gramas. Vamos medir e vocês vão ver a beleza desse tapete. A base dele, vocês já vão conhecer. Por quê? Porque a base dele, na verdade, até chegar no picô, a única coisa que é diferente é o picô, é igual aquele tapete marrom que eu fiz, um tapete avulso marrom e o azul, tem o vídeo... aqui no canal. Deixa eu só erguer a câmera. Pronto, ergui o tripé. Como eu tava falando, até chegar aqui no picô, ele é exatamente igual aquele tapete marrom que eu tinha mostrado pra vocês no tapete avulso. Era o tapete avulso marrom e o azul, que eu tinha feito um azul bebê com bege.
Então, até chegar no bico, ele é igual. Por quê? Porque eu já tinha aquela base pronta, porque eu tava fazendo um jogo desse tapete e eu tinha achado muito grande. E aí, como eu tinha achado grande, eu parei de fazer pra poder terminar a produção. Deixa eu só terminar de puxar os picô enquanto eu falo. Eu parei de fazer pra poder terminar aquela produção que eu precisava fazer e aquele tapete ficou parado ali por muito tempo. E aí depois eu decidi fazer ele pra poder inteirar a produção da semana. E aí, esse tapete é exatamente igual àquele, só que eu tinha parado aquele justamente no que faltava aqui, ó, o bico. Só o picô do bico. E aí eu fiz o picô do bico do tapete Ara da Gizi. E esse aqui eu fiz com o picô original do tapete mesmo. Vamos lá, ele ficou... Deixa eu pegar a trena aqui. Eu preciso comprar uma trena nova, que essa aqui tá pedindo socorro, já chega a tá apagadinho os números. De picô a picô, puxadinho, ficou com 74, mas ele diminui um pouco. Então vamos botar 73, sem contar esse picô maior, tá? 73 centímetros ele ficou por... Tá do lado errado? Por 50. Ele ficou bem grande. Inclusive a tampa do vaso ficou enorme. Eu tive que subir no vídeo, na videoaula, ela faz a tampa do vaso, ela coloca aqui a redinha, né? Nessa carreira, eu botei nessa, eu baixei uma carreira, vai ficar um bico maior caído, mas não vai ficar frouxo na tampa do vaso, pelo menos. Mas ficou bem grande. O meu ponto, ele aumentou bastante, tá? Meu ponto, quando eu comecei a fazer crochê, nossa, essa peça ali da tampa do vaso não coube na tampa do vaso no tamanho normal, sabe? Essas tampas de vaso normal não coube, ficou apertada. E eu tive que desmanchar e deixar como tapete. Então, o meu ponto era muito apertado. E agora eu tô deixando o meu ponto mais solto. Tanto que a minha peça trabalha mais agora. Aquele marrom que eu tinha, meu ponto ainda tava mais apertado do que ele tá hoje. Ele era bem mais apertado naquele tapete. Tanto que aquele tapete tá mais firme e esse aqui tá mais molinho. E eu gosto do tapete assim, mais molinho. Mas eu tenho que adaptar daí a tampa do vaso. Eu vou ter que diminuir elas pra poder dar certo. Porque elas estão ficando grandes. Vamos lá. Já dei pra vocês a medida, já dei o peso, vou dizer as cores, que não tem muito segredo, é o branco e o alecrim da Euro-Roma, os dois, tá? E aí aqui foi feito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 lequinhos aqui, são feitos leques, eu vou deixar a videoaula pra vocês das três peças, tá? Aqui, se eu não me engano, são 9 carreira no verde, eu ia dizer azul, olha só. Uma no branco, uma no verde, uma no branco. Aí eu vim com o bico, que é 2 carreiras no verde e 1 carreira no branco. Nossa, Nath, como é que é feito esse ponto? Esse ponto é assim, ó. Eu começo aqui com um ponto baixo no último vãozinho aqui de correntinha. E ele é feito um ponto alto duplo lá na outra carreira, na carreira do branco aqui, ó. É feito um ponto alto duplo sempre nos 2 pontos de dentro, tá? E aí, terminou de fazer esse ponto alto duplo, já pega o ponto alto duplo do próximo, lá na de dentro também, ó. E aí, segue fazendo 2 picô menor, 1 maior, 2 menor. Chegou no último ponto, fez o último ponto baixo aqui, faz um ponto alto duplo aqui e um pra lá. E aí, começa o outro leque. Ele é muito simples de fazer, muito fácil. Eu fiz essas 3 peças num dia. A única coisa que eu não fiz no dia, e no caso foi ontem, foi a redinha da tampa do vaso. Mas daria tempo, tá? Eu que não quis. Era umas 10 horas quando eu deitei na cama, assim, depois de já ter tomado banho e tudo. Então, eu poderia ter feito a redinha, que não me toma nem 20 minutos pra fazer toda a redinha, e depois ido deitar. Mas eu preferi deixar pra hoje. Eu ia ter que gravar hoje igual. Então, eu preferi só deixar tudo arrematado e fazer a redinha hoje. Vamos pra pé do vaso. Eu sei que a maioria das meninas não fazem pé do vaso aqui no YouTube. Eu ia dizer outra plataforma. Aqui no YouTube a maioria das meninas não fazem pé do vaso. Mas eu gosto de fazer, tá? Tanto gosto de fazer, gosto de produzir, quanto gosto de ter na minha pronta entrega, porque sai bem. Deixa eu achar minha trena que já ficou perdida. Vou medir com vocês daqui até aqui, tá? No caso não vai pegar aqui, né? Mas vou medir até aqui e depois eu meço até aqui. Fazer as duas medidas pra vocês verem o tamanho que ficou. Do picô até o meio dela aqui, ó, 40 centímetros, tá? Agora, se a gente for medir até o final, 59 centímetros aproximadamente, tá? Porque lá em cima não tem como medir certinho, ó. Mas 59 centímetros aproximadamente ela ficou assim de comprimento.
e na largura 49 de picô a picô. Esse daqui eu não puxei os picô, mas se puxar, ele aumenta de 1 a 2 centímetros na peça. Porém, a hora que a cliente lavar, ele vai diminuir de novo, então eu não passo para cliente a medida do picô puxado, tá? Se eu puxo o picô, eu diminuo 1 ou 2 centímetros na medida para passar para cliente. Aqui na abertura, deixa eu medir para vocês a abertura dele aqui. Ele ficou com 20 para 21 centímetros essa abertura aqui, para entrar o pé do vaso, né? Ficou perfeito. Eu sou apaixonada nesse modelo. Gente, a primeira vez que eu fiz esse modelo, eu juro pra vocês, ele deve ter ficado do tamanho disso aqui, tipo, antes do bico, sabe? Ele deve ter ficado desse tamanho, assim, mais ou menos. De tão apertado que era o meu ponto. Eu lembro que esse era um jogo muito estreito, a ponto de eu olhar no banheiro da cliente e pensar, nossa, ficou muito estreito. A cliente não reclamou, mas eu olhei no banheiro da cliente e pensei, meu Deus, ficou muito estreito. Devia ter pego um modelo maior, mas não era o modelo, era o meu ponto. E tá tudo bem também ter um ponto apertado, mas eu prefiro o meu ponto assim. Mesma coisa, jogada de cor, só mudo a quantidade de ponto aqui, que eu acho que foi 9, deixa eu conferir. Isso aí, foi 9 leques aqui, e aí vem as carreiras de ida e volta aqui, ó. É tudo carreira de ida e volta até chegar na branca. Aí na branca, como tu vai arrematar, tu pode sempre começar do mesmo lado. Então até chegar no branco é tudo carreira de vai e volta. E o bico é a mesma coisa. Na videoaula ela explica muito bem, tudo certinho, bem fácil de entender e, como eu disse, é um jogo muito fácil de fazer. Pra quem não sabe dobrar pé do vaso, eu dobro assim, eu dobro no meio, eu puxo essa parte pra cima e eu puxo essa parte pro lado. E ele fica como se fosse um envelopinho assim, ó. Eu acho bem bonitinho deixar ele assim. Vamos pra última peça, que é a tampa do vaso. Eu ia me mostrar pra vocês o tapete de novo. Vocês viram comigo aí colocando a pérola, mas ó, a tampa do vaso ficou assim. Ela ficou linda, eu sou apaixonada nesse modelo. Eu já fiz no rosa com cinza, eu já fiz no vermelho com branco. Qual cor mais que eu fiz? Nossa, não vou lembrar, mas eu já fiz no marrom com o caqui, né? Já fiz de várias cores. Ele é lindo demais, eu sou apaixonada nesse modelo. No começo eu achava bem difícil, tá? As primeiras vezes que eu fiz esse ponto alto duplo aqui, em relevo, na carreira de baixo, eu pensava, meu Deus, que coisa complicada. Agora eu nem olhei a videoaula, só olhei a foto e fiz. Vamos ver, de picô a picô tá dando 48 para 49 mais ou menos, tá? E assim, de comprimento, tá com 60. Ele ficou enorme, eu não gosto tão grande. Isso pra mim é o tapete do pé do vaso, sabe? Se eu não fizer o encaixe, pra mim esse é o tamanho do tapete do pé do vaso. Deixa eu virar agora pra vocês verem a redinha, que vocês já viram, mas ó. Aqui ficou o meu cordãozinho. A redinha, como sempre, eu faço 10, depois eu faço 8, e depois eu faço 6, e depois eu faço 2. Já mostrei pra vocês. É a redinha colmeia, né? E toda vez eu faço assim, e toda vez eu faço essas 5 correntinhas e prendo pra fazer uma argolinha aqui, ó. Pra passar o fio, né? Toda vez eu faço isso. Porque eu acho que fica mais bonito assim. Me conta aí o que vocês acharam, se vocês gostaram desse modelo, se vocês vão reproduzir daí. Lembrando que eu tô deixando... Nossa, tá horrível essa tosse. Lembrando que eu tô deixando eles tudo na descrição, as 3 aulas dessas 3 peças, tá? São peças maravilhosas, sou apaixonada, muito simples de fazer, não gasta tanto material. E é isso. O preço de venda, Nath, o preço de venda dessas 3 peças vai ser R$150, tá? O meu jogo de banheiro normalmente é esse valor, R$150. A não ser que ele seja muito grande ou muito elaborado, aí eu subo um pouco o preço. Mas normalmente meu jogo de 3 peças é R$150. Então esse daqui é esse o valor. Pode vender por mais, pode vender por menos. Esse é o meu valor, é só pra vocês terem uma base, assim como outras meninas também dão valor pra vocês terem uma base, não é regra. Cada um bota o seu valor na sua peça, né? Cada um sabe o que precisa, o que foi gasto, o tempo que foi gasto. É um jogo que eu consigo fazer em um dia, então pra mim tá mais do que bom R$150 num dia de produção. Claro, isso vai ser tirado o material desse valor, vai ser tirado tudo, mas pra mim é um valor justo, R$150. Talvez pra ti seja muito ou seja pouco, e tá tudo bem. O que eu ia falar pra vocês? Deixem aqui um comentário bem legal pra mim, deixem um coraçãozinho verde aí pra lembrar essa produção. E é isso, eu espero vocês aqui amanhã. Lembra de avaliar o vídeo, deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo.
essa semana eu acho que vai sair vídeo sábado também, tá? Porque eu quero fazer mais uma ou duas produções ainda essa semana. Eu tô na sexta-feira aqui, mas eu quero fazer no mínimo mais uma produção que eu ainda não decidi qual é. E aí, eu já tenho vídeo até quinta-feira, esse vídeo tá saindo na quinta, né? E eu queria postar mais um vídeo dessa produção e daí depois vir com a produção da semana. Então provavelmente a produção dessa semana vai sair na sexta-feira. Se sair amanhã é porque eu não produzi mais nada, mas a princípio vai sair na sexta-feira não, no sábado, tá? A princípio vai sair no sábado a produção da semana e amanhã vai sair mais uma produção, vai ser um vídeo extra pra vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra todo mundo, um ótimo finalzinho de semana pra vocês e tchau!